Sou Nídia de Paula do canal Conquiste Vida Próspera e eu tenho uma palavra para você. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Também quero pedir para você compartilhar este conteúdo com pessoas que você ama e ore por estas pessoas, para que as suas mentes sejam abertas para a palavra de Deus. Vamos para o conteúdo de hoje? Nós estamos hoje no episódio 11. Nós vamos falar sobre a fé fraca. E não sendo fraco na fé, não considerava o seu próprio corpo agora morto, quando tinha cerca de 100 anos de idade, nem ainda a morte do ventre de Sara. Romanos 4:19. A fé fraca é o resultado da falta de exercício da fé ou do não exercício da fé. O que significa isso, Nídia? Quando você ouvir a palavra de Deus e não agir de acordo com a palavra, a sua fé será fraca. Lembre-se, eu disse que pouca fé é o resultado de informações insuficientes da palavra de Deus, mas a fé fraca é o resultado de não agir sobre a afirmação, sobre a formação que você tem. Você já ouviu alguém dizer: eu não sei que a Bíblia, eu sei o que a Bíblia diz, mas vamos encarar a realidade? O que poderia ser mais real do que a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é a realidade absoluta. Realidade significa verdade. E a palavra de Deus é verdade. Isso está em João 17:17. Eu sempre fico impressionada com as pessoas que dizem que sabem que a Bíblia diz alguma coisa, mas elas não estão agindo de acordo com isso. Por exemplo, um cristão diz: eu sei que a Bíblia diz, pelas suas pisaduras nós fomos curados, mas ele está deitado doente numa cama. E aí você diz a esse irmão: irmão, a Bíblia diz que você já foi curado, então haja de acordo com a palavra, proclamando a sua cura. Isso é fé fraca. Você diz que sabe disso, mas você não está agindo de acordo com isso. Vocês estão entendendo? Você está considerando a dor em vez de agir de acordo com a palavra de Deus. Sua fé será fraca e quando você enfrentar a crise da vida, ela não vai funcionar. A sua fé fraca fará com que você cambaleie e, como resultado, o medo vai te agarrar e você será derrotado pela primeira crise de sua vida. Então, você começará a se perguntar: oh Deus, por que fez isso comigo? Deus não fez isso com você. Era a sua fé que não podia levar você ao extraordinário. A sua fé não funcionou porque era fraca. Olhe para o que a Bíblia diz sobre Abraão. Ele não cambaleou com a promessa de Deus através da incredulidade, mas era forte na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:20. Ele cambaleou ou vacilou não diante da promessa de Deus. Quando sua fé é fraca, você vai vacilar e vai cambalear. Você pedirá provas antes de poder crer na palavra de Deus. Eu vou te ensinar agora como curar a fé fraca. Vamos comigo? A cura para a fé fraca é agir de acordo com a palavra de Deus. Agir de acordo com as informações que você recebeu. Se você quer que a sua fé seja grande e forte, comece a fazer o que a palavra diz. Por exemplo, a palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus e é a vosso respeito. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:18. Então, o que você deve fazer? Comece a praticar essa escritura em sua vida. Agradeça em todas as situações. Deixe sua vida se tornar um fluxo interminável de louvor e ação de graças a Deus. A respeito disso, por exemplo, o que acontece das situações difíceis, você sempre tem que falar: obrigado, Jesus. Você o louva em tudo. Isso é agir de acordo com a palavra. Veja,
Quanto mais você exerce a sua fé, mais forte sua fé fica. E a maneira de exercer sua fé é agindo de acordo com a palavra de Deus. Você diz a si mesmo: a palavra de Deus diz, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Portanto, eu me recuso a ficar doente. Eu não sou doente tentando ser curado. Doença, enfermidade ou qualquer tipo de enfermidade não tem lugar no meu corpo. Portanto, eu me recuso a me deitar na cama doente ou permanecer nessa cadeira de rodas ou andar de muletas, pois eu sou curado, Senhor. Curado pelo Senhor, porque a palavra de Deus diz isso. Isso é agir de acordo com a palavra. Você toma a palavra de Deus como a única verdade e árbitro final em todas as circunstâncias da vida. Assim, quando a Bíblia diz, por exemplo, em Filipenses 4, 6, 7, não vos preocupeis por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, que o vosso pedido seja dado a conhecer a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Você começa a praticar isso. E quando você pratica exatamente o que essa palavra diz em sua vida, meu Deus. Primeiro você diz a si mesmo: eu me recuso a temer, rejeito a ansiedade. Então você vai em frente e faz o seu pedido conhecido a Deus e recebe a paz em seu coração. A partir de então você se recusa a reclamar, a murmurar, a agir ou pensar como se o diabo tivesse a vantagem em qualquer coisa que diz ao seu respeito. Todos os dias você dará louvor a Deus, porque você sabe que Ele concedeu o desejo do seu coração. Isso é fé. Dessa forma, você está exercitando sua fé e construindo seus músculos de fé. Algumas pessoas sabem como construir sua forma física. Você já viu algumas dessas pessoas que malham na academia, que são bem treinados e atléticos, não já? Eles passam muito tempo na academia mantendo a forma e construindo seus músculos. De que forma? Se exercitando na frequência certa, na intensidade certa. Eles correm, eles fazem várias flexões, levantam peso, tudo isso para construir um corpo físico forte, saudável, o corpo em forma. Por exemplo, Jesus disse em Marcos 11, 24: por isso vos digo que coisas desejais, quando orais, crede que as recebeis e as tereis. Isso significa que quando você ora ou pede a Deus por qualquer coisa, tudo que você precisa fazer é acreditar que você já recebeu. E essas coisas já serão suas. Ou seja, em outras palavras, tendo orado e pedido a Deus para conceder a você um pedido particular, talvez um novo emprego, por exemplo, você deve imediatamente começar a testificar e dar louvor a Deus, porque seu pedido já foi concedido. Sua confissão se torna: obrigado, Jesus. Eu tenho o que eu pedi. Jesus disse: quaisquer coisas que eu disser e quando eu orar, eu devo crer que eu receberei e terei. Acredito que recebi um novo emprego, por exemplo. Por isso eu tenho um novo trabalho. Glória a Deus. É assim que se age de acordo com a palavra. Você diz a você mesmo: contra a esperança, eu acredito na esperança de que eu tenho um novo emprego. Independentemente do que você ouve, do que você vê ou como você se sinta. Você pode até ter ido para uma entrevista de emprego e ter sido rejeitado. No entanto, você se recusa a ficar frustrado ou desanimado. Você se recusa a endossar tal veredito ou permitir que ele assombre a sua fé. Você mantém sua posição sobre a palavra de Deus e continua declarando: eu tenho um novo emprego, eu tenho um novo emprego.
Deus me deu quando eu orei e eu o recebi. Em pouco tempo, esse trabalho vai aparecer. Mesmo que nunca tenha existido, ele será criado por sua causa. Isso é o que a palavra de Deus diz. Esse é o tipo de atitude que você deve ter depois de orar e pedir a Deus qualquer coisa. Algumas pessoas, depois de orar, em vez de se alegrarem e louvarem a Deus por Deus responderem às suas orações, elas começam a parecer desanimadas, deprimidas, como se tivessem saído chicoteadas por Deus por ousarem pedir algo para Deus. Essa não é a atitude de fé, ok? A maneira de desenvolver sua fé é você construí-la, colocando-a para trabalhar. É assim que você exercita seus músculos da fé, até que sua fé seja forte. Ela não produzirá muitos resultados. E para que a sua fé seja forte, você deve exercitá-la, agindo de acordo com a palavra de Deus. Você deve agir acreditando. Quando você começa a agir de acordo com a palavra de Deus, você pode se encontrar cometendo alguns erros, mas eu quero que você saiba que Deus fez concessões para os seus erros. Isso aqui é muito importante. Ele sabe que você está aprendendo. Portanto, não desanime. E não fique frustrado com os erros que você possa cometer em sua jornada de fé com Deus. Continue agindo de acordo com a palavra. Por exemplo, talvez a primeira vez que você tentou pregar o evangelho e levar alguém para Cristo, você pensou que não entendeu isso direito. Você entrou em uma discussão com uma pessoa e não conseguiu fazer um progresso em fazer com que o sujeito lá entregasse seu coração para Cristo. Quero dizer para você, não desanime com isso. Continue exercitando os seus músculos da fé nesta área, pregando o evangelho repetidamente em todas as oportunidades. Eu vou falar uma coisa para vocês. Há cristãos que nunca levaram alguém para Jesus e eles são cristãos há muito tempo, talvez 10 anos ou até mais. Isso é muito triste. Eles não conseguem pensar em uma única pessoa que eles levaram para Cristo. E eles acreditam, se eles falaram com alguém sobre Jesus, ele seria salvo. Eles talvez nem acreditem nisso, mas eles nunca fizeram isso. Por quê? Eles ainda não exerceram a sua fé nessa área. Imagine você dizendo a si mesmo, com toda a honestidade e sinceridade: hoje eu vou falar de Jesus para alguém. Eu vou ganhar uma alma para Jesus hoje. Aí você entra no ônibus, para o seu trabalho, por exemplo, para a sua escola, onde quer que você vá. E lá você conhece alguém, conhece uma pessoa. E aí, quando você está prestes a abrir a boca para falar de Deus para ela, o seu coração começa a bater forte. Você começa a debater dentro de você mesmo. Ai, meu Deus, será que eu devo fazer alguma coisa? Será que eu devo falar? Eu falo, não falo? Como é que eu começo? E se ele não quiser ouvir? Começa aquela batalha na mente. Enquanto isso está acontecendo dentro de você, sobre como começar, o que dizer e como dizer, de repente o homem desce, a pessoa desce na próxima parada, no próximo ponto. Claro, você vai se sentir mal e se arrepender de sua falha em agir, mas não se deixe por vencido. Você terá uma nova oportunidade e aí você vai usar. E aí você já vai aprender a não se debater dentro de você mesmo. Não caia na guerra da mente. Não se pergunte como eu começo, ou apenas comece, sabe? E faça, e haja, comece. É assim que você exerce a sua fé e coloca ela para trabalhar para você. Você se atreve a dar o seu passo de acordo com a palavra de Deus. Um aprendiz não se torna perfeito, um perito sem erros, mas trabalha o seu caminho para a perfeição. Diga para você: vou confiar no Espírito Santo.
dependerei dele para me ajudar. Então você vai se lembrar do que a palavra de Deus diz. Abra bem a sua boca e eu a encherei. Isso está em Salmo 81:10. Então, você vai em frente, abre a boca e comece a falar. Você vai ficar surpreso, porque o Espírito Santo vai lhe conduzir, vai te dar as palavras certas para falar. Ele também vai te ajudar a minimizar os seus erros, quando você permite que ele te guie. Comece a ganhar almas. E cada vez que você faz isso, a sua fé será fortalecida. Quando você começar a falar com as pessoas sobre Jesus, sua fé vai atingindo níveis extraordinários cada vez mais. Aproveite a próxima oportunidade e converse com alguém sobre Jesus. Você ficará surpresa como sua fé vai se fortalecendo a cada dia. Comece a fazer as coisas que você realmente quer fazer, que estão de acordo com a palavra de Deus. Quanto mais você fizer, mais forte a sua fé vai se tornar. Você desenvolve e fortalece os seus músculos físicos se exercitando, correto? Você simplesmente não pode continuar dormindo e comendo e esperar que seus músculos fiquem mais fortes. Eles nunca ficarão fortes dessa maneira. Eles só vão se fortalecer, por exemplo, se você exercitar. É a mesma coisa com a sua fé. Sua fé vai se tornando grande e forte e produzirá maiores resultados, porque você a está exercitando. Você já viu um sujeito grande com músculos fracos? Ele é enorme, mas é fraco. O que ele deveria fazer? Comer mais? Não, ele ficou tão grande de comer, ok? Agora, seu corpo é grande, mas isso não significa que ele seja forte. Então, você diz para ele fazer o quê? Exercitar, caminhar, fazer exercício, ok? Ele não pode fazer nada sem exercitar pesadamente. Por quê? Porque ele é só grande, mas ele não é forte. E para ele ficar forte, ele tem que exercitar. Como ele pode se tornar apto e forte? Ele precisa estar envolvido em mais atividades físicas, ele precisa se envolver em exercícios físicos. Desta forma, seu corpo grande e fraco se tornará forte. A maneira como esse cara cresceu ao comer é a mesma maneira que sua fé aumenta ao ouvir, comendo a palavra de Deus. Ao se alimentar da palavra de Deus, você aumenta a sua fé, entende? Sua fé fica grande. Saiba que, mesmo que sua fé seja grande, ela não pode fazer nada se for uma fé fraca. Para que sua grande fé funcione, ela tem que ser uma fé forte. E sobre isso eu vou falar no próximo episódio. Aguarde!